Boa noite. Mais uma noite aqui para a gente se reunir, né? E tratar desses temas tão importantes para o nosso coração, para o nosso mundo, da infância viva, do tempo vivo e como é que a gente atravessa ciclos de vida com as crianças. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou vendo alguns nomes conhecidos. Hoje a gente vai tratar dessa linha do tempo. Hoje eu acordei com uma ideia para chegar aqui e falar, e tem uma hora que minha intuição falou: opa, direciona para o outro lado. Vai ser para cá que eu acho que as pessoas que vão estar aqui vão precisar. Então, oi Cláudia, tudo bem? Muito bom. Eu quero muito que a gente se debruce hoje sobre esse tema dos ciclos da vida, né? O que são esses ciclos? O que a gente faz, né? Para poder viver, fluir com a vida, atravessar desafios, viver alegrias, né? Então eu queria começar com uma frase hoje, uma frase que nos direciona bastante para os ciclos da vida com as crianças. E essa frase diz assim: a infância pede mais tempo e menos pressa. Então, para quem está chegando, boa noite. Se puder colocar de onde você fala, de que cidade você fala, eu super agradeço saber, né? Eu tenho tratado muito, não sei se alguns de vocês viram o workshop Infância Viva. A gravação tá no YouTube ainda, até semana que vem. Então, quem não viu, eu recomendo que assista. Foi um workshop muito rico para a gente, de fato, entender o que a gente tem que fazer para criar uma infância viva, para oferecer esse presente para as nossas crianças. E eu tentei mostrar que para a gente criar uma infância viva, a gente pode fazer muitas coisas, mas é preciso que a gente cuide também desse tempo vivo. Então vamos pensar assim, hoje eu trouxe uma das minhas ampulhetas. Eu sempre conto que eu tenho duas, né? E essa ampulheta, ela sempre me inspira a lidar com o tempo de uma nova maneira. Contei também já por aqui que eu não uso relógio desde a minha adolescência, né? Eu resolvi me relacionar com o tempo de uma maneira mais íntima e mais viva, percebendo o tempo, né? Mas isso é uma opção de cada um, né? E a gente pode buscar outras maneiras de prestar atenção se a nossa vida está sendo comandada por um cronômetro, por um despertador e uma agenda, ou se a gente está lidando com o tempo de uma maneira mais fluida, mais rítmica, mais natural, né? Então, eu vou falar um pouco disso e como é que a gente começa a perceber quem está regendo a nossa orquestra, a orquestra da nossa vida, né? Você também não usa relógio, Cláudia? Nossa, eu fico louca se eu usar um pouquinho. Com o celular eu tenho que tomar cuidado na mão para não ficar muito aficionada, né? Prestar atenção na hora, no tempo. Mas eu estou falando isso porque, claro, é importante a gente usar os relógios, as agendas e organizar o nosso tempo, desde que a gente não fique escravo desse tempo quadrado que aperta e que enrijece, mas que a gente consiga equilibrar esse tempo do cronômetro, do Cronos, com outro tempo mais fluido, do Kairos, que nos conecta aos ritmos da natureza. Quando a gente se conecta aos ritmos da natureza, aí a gente começa a abrir uma outra percepção do tempo, né? Ontem eu estava num grupo de estudos e de repente o tema virou ritmo e tempo, e uma pessoa falou assim, até anotei aqui: quando é que a gente de fato vivencia o tempo? É difícil a gente apalpar, a gente não pega, a gente não vê assim concretamente, mas a gente percebe o tempo quando há mudança no espaço. Eu fiquei pensando nisso, bem filosófico, né? Mas muito interessante. E ele dizia assim: o tempo não é observável, a não ser com algo do espaço. Então, esses dois corpos, um se deslocou
e a gente consegue perceber que o tempo passou. A gente aprende também nas aulas de física assim, né? Então, como é que a gente percebe que o tempo passou? Às vezes se olhando no espelho, vendo as transformações do tempo, quando a criança cresce, né? Então, trouxe essa reflexão para vocês também. Como é que a gente percebe a passagem do tempo? E aí, eu quero começar então fazendo um caminho da criança com vocês. O bebezinho nasceu, né? Então, bem-vindo para quem está chegando. Estou falando aqui dos ciclos, isso vocês vão entender como é que eu vou chegar a como é que a gente atravessa ciclos da vida com as crianças. Como é que a gente ensina as crianças a lidarem com as alegrias e os desafios? O que a gente pode fazer com isso? O que é importante a gente perceber nesses cenários, quando essas coisas acontecem e nos pegam de surpresa, né? Então, o bebezinho nasceu. A gente tem lá o bebezinho no colo. E esse bebezinho, ele começa a crescer, a se desenvolver, a dominar os movimentos das perninhas e dos bracinhos. E a gente vai vendo que ele rola, ele rasteja, né? Ele vai sentar, ele vai conquistar, vai passar por aquelas etapas de conquista do andar. E ao longo do primeiro ano de vida, essa criança vai se dedicar inteiramente a se exercitar, se movimentar e, a partir desses movimentos, conquistar a posição ereta. Então, essa criança adquire a sua vertical. Aquela criança que nasceu, saiu da barriga, olhando para cima, ela vai conquistar no seu ritmo e no seu tempo o andar, que é a primeira grande aquisição do ser humano. Uma das coisas que nos humanizam é poder andar sobre os dois pés, as duas pernas. Então, essa criança no primeiro ano de vida, ela faz tantas coisas, mas tantas coisas, e ela consegue, então, conquistar essa postura desse corpo. Então, aqui a gente vê que a criança, ela, quando fica nessa postura que nos humaniza, então a gente deixa de usar as mãos e os braços para a locomoção e libera as mãos da locomoção, que é o que o animal faz, ele usa as quatro patas, ele usa tudo para se locomover, a gente começa muito próximo aos animais, mas depois a gente conquista essa vertical. E a partir daí, então, a gente tem as mãos livres para fazer o que a gente quiser, né? Nós passamos por isso e a gente vê as nossas crianças passando por isso. E quando a gente libera as mãos da locomoção, a gente também libera essa região do corpo, do aparelho fonador, para a gente conseguir exercitar mais e amadurecer a fala. Então, ao longo do segundo ano de vida, a criança ela já vinha escutando, mexendo a boquinha, emitindo sons, e agora ela vai movimentar muito essa região, amadurecer com outros tipos de movimento a sua fala. E ao longo do segundo ano de vida, ela conquista o falar, outra habilidade que nós humanos temos e que a gente pode falar uma característica que nos humaniza cada vez mais. Então, olha só, primeiro ano de vida, a gente tem um grande ciclo, né, para a conquista do andar, e no segundo ano de vida, a grande conquista que coroa essa fase do nosso desenvolvimento é o falar. E aí a gente tem esse terceiro ano de vida. A criança já está se movimentando, claro que ela não tem tanta firmeza. Então ela anda meio ainda usando os braços aqui em cima, meio de apoio, né? Depois ela aprende a falar e cada vez mais ela se desenvolve. Começa com os substantivos, vai para os adjetivos, depois para os verbos e frases completas. E a gente se encanta com essas fases da vida da criança, mas o falar é muito, muito especial. E antes de eu ir para o terceiro ano de vida, é importante dizer que no primeiro ano, quando a criança começa a andar, ela conquista o espaço. O espaço começa a ser conquistado aí. E a partir de então a gente pode desenvolver o que a gente chama de coordenação motora grossa, fina, lateralidade, os três planos. Tudo que faz com que a gente porte esse corpo para o resto da vida,
né? Então a criança, ao longo dos 7 primeiros anos, ela vai amadurecer muito esses movimentos. Ela precisa se movimentar para dar continuidade para esse processo que ela começou no primeiro ano de vida. Mas ele vai se amadurecer ao longo do tempo. Se a criança fica muito tempo sentada, muito tempo em bebê conforto, muito tempo no colo, muito tempo parada, ela não se desenvolve em toda a sua potência corporal. E corpo é cérebro, movimento é desenvolvimento cerebral também. É a base para um super aprendizado em outras etapas da vida, quando esses outros aprendizados forem importantes para ela. Por enquanto ela tem que se movimentar, ser acolhida, ser cuidada, porque ela ainda é um bebê, uma criança pequena. A criança que fala, olha que coisa bonita, ela conquista uma outra dimensão importante, que é a dimensão do tempo. É quando a gente fala que a gente diz, nossa, ontem eu fui para a casa da vovó e amanhã vai ser aniversário do Pedro. Então a gente começa, através da fala, tatear essas dimensões do tempo. Então, olha só, primeiro ano de vida, espaço. Segundo ano de vida, tempo, e eles se encontram. Se encontram e no terceiro ano de vida, a gente tem outro milagre, porque esses 3 anos de vida, esses 3 primeiros anos de vida, são quase que um milagre. A gente olha para a criança se desenvolvendo e não acredita em tamanha potência de vida. E nesse terceiro ano, então, a criança conquista algo que a gente fala, opa, e aí já não é muito comum encontrarmos essa definição em muitas teorias, mas eu vou explicar do jeito como eu trabalho com desenvolvimento humano e desenvolvimento infantil. Depois que a criança estava falando e ela vai elaborando melhor a sua fala e entrando em contato com outras pessoas que falam, se dirigem a ela, se comunicam, ela vai ampliando o seu repertório de fala e vai amadurecendo também o que a gente chama de pensar, estruturas do pensamento. E junto com isso, essa possibilidade de pensar, vem algo que acontece nessa fase, e não é exato, tá, gente? Para cada criança é mais ou menos ali. Uns vão vivenciar isso antes, outros um pouquinho mais depois. Cada criança tem o seu tempo. Mas a gente chama de primeira tomada de consciência do eu. É por volta dos 3 anos que a criança aprende a dizer eu. A criança menorzinha não conseguiria dizer isso, porque ela precisou amadurecer no tempo e espaço da vida, adquirir essa fala, entrar em contato com os outros que falam sua língua materna, e aí sim ela está pronta para dizer eu, e se separar mais um pouquinho da mamãe, do outro e do mundo, e se reconhecer a partir de agora cada vez mais como uma individualidade. A gente não senta com uma criança do maternal e fala, Júlia, agora é a hora de você falar eu para você, meu amor. Eu, você fala para você, e eu falo para mim. Essa é uma conquista humana que não é ensinada. E a gente passa por ela como se ela fosse corriqueira, banal. Mas ali a gente vê materializado na criança que ela mudou de fase, que ela amadureceu, que ela está vivenciando esses ciclos naturais do desenvolvimento humano, né? Esses ciclos esperados. Então a gente tem essas leis do desenvolvimento humano que mostram para a gente mais ou menos aquilo que poderia acontecer com cada um, que vai acontecer. Se não acontecer alguma coisa, a gente vai ficar atento, né? Então, tem leis biográficas do desenvolvimento corporal, de crescimento, tem da parte emocional, social e assim vai. Então a gente começa a olhar para essa criança de outra maneira. Por isso que é tão importante a gente que trabalha ou que vai ter um filho, a gente conhecer o desenvolvimento infantil. Para a gente saber o que esperar, mais ou menos em cada fase, sem se desesperar, criar ansiedade, porque a gente não tem parâmetros. A gente não cresceu sabendo como é que é o desenvolvimento infantil, mas muitas vezes a gente se torna mãe e vai aprendendo com a vida. E trabalhando em escola, uma das coisas que eu percebi é que muitos atrasos, entre aspas, de desenvolvimento,
Muitas coisas que as crianças não vivenciam, os pais não sabem identificar. Os pais não sabem enxergar que tem algo ali com aquela criança, porque eles só conhecem aquele filho pequenininho, em geral quando é a primeira criança. Então a gente da escola tem que falar, olha, leva aqui numa fisioterapeuta, leva aqui numa terapeuta ocupacional, passa numa fono para ver como é que está isso daqui. Então a gente vai orientando, porque o nosso olhar já está treinado para o desenvolvimento infantil e para mais ou menos os marcos. E aí o profissional especialista vai conseguir ajudar melhor a família e a escola, que estão fazendo o trabalho de cuidar em conjunto da criança. Então, falei dessas 3 conquistas dos 3 primeiros anos que nós vivenciamos, que as crianças vivenciam e que muitas vezes a gente não valoriza, no sentido de olha o que potência que existe no ser humano. Olha o que acontece nessa etapa da vida, que vai influenciar a nossa vida todinha lá na frente. Como eu conquistei o andar, como eu conquistei o falar. Como é que foi esse período de vida em que eu comecei a falar eu para mim mesma? Então a criança que falava Ana quer, agora fala eu quero. Então essa é uma virada de chave que acontece no mundo interior do ser humano nessa etapa da vida. Então até aqui eu falei desses 3 primeiros anos de vida, mas eu sempre falo muito dos 7 primeiros anos de vida, como eles são importantes como a base da vida, para que a gente construa um ninho ao redor da criança e ela se sinta protegida de todas as maneiras, olhada, reconhecida, cuidada. Tudo bem até aqui? Fala para mim se está dando para acompanhar. Porque eu estou num raciocínio e eu quero chegar agora em outros ciclos. Falei dessa relação do andar, do falar e do pensar, da conquista do espaço, do tempo e da individualidade. A individualidade já estava ali dentro, mas de repente a criança desperta, ela está madura para falar eu, né, para ela mesma. Então a gente tem esses grandes milagres da vida e cada criança já mostra quem ela é, quem é a sua individualidade, pela forma como ela vivencia essas 3 conquistas, tá? Isso, a birra, ela... Tá dando, vovó? Certo. Juliana Fagundes, a fase da birra é essa fase que ela vem um pouco antes, ela vem junto entre a conquista da fala e a conquista do eu. Aquela criança que ela tá mostrando pra gente que ela quer se separar, o que ela faz? Ela diz não. E esse não precisa ser só não com a boca, mas é um não que a gente vai chamar de birra. Não quero, não vou, e outros comportamentos de afastamento. Então, na verdade, a birra é como se ela dissesse sim para ela e não para o mundo. Ela vai exercitando pela birra a se opor. E a oposição é algo muito interessante na vida, é uma conquista importante para o nosso mundo psíquico-anímico. Eu vou explicar aqui, se não ficar claro, Juliana, você me fala, tá? Eu ainda estou explicando, mas eu quero que você me diga se contemplou a resposta. Essa criança, ela começa a falar, a gente fala assim, vamos tomar banho. A criança adorava tomar banho, lavar o brinquedo X. Não quero, não vou. Não quero tomar banho. Vamos comer, não quero comer. Vamos dormir, não quero dormir. Vamos tomar sorvete de chocolate que ela ama. Não vamos tomar, não quer. E aí a gente tem que entender que essa birra, ela não é uma oposição a mim como autoridade, mas ela é uma etapa necessária para que a criança faça mais uma separação. A primeira grande separação foi quando a criança saiu da barriga da mãe. E depois ela vai passando por várias separações importantes para ela ter espaço para a sua autonomia, que vai ser conquistada ao longo da vida, até os 21 anos, né? Dentro dessa linha dos setênios que eu estou trazendo para vocês. Então, o não para fora
é um sim para dentro, como se ela quisesse fazer do jeito dela. Mas ela não está pronta. Não é porque para escolher com autonomia. Tá frio, você não quer pôr casaco? Sorry, desculpa. A gente vai pôr um casaquinho para proteger o seu corpinho. Então, a gente tem que ter uma maestria nesse período de desenvolvimento da criança para a gente separar as coisas, entender o quanto dá para a gente fortalecer essa separação da criança, né, com o mundo, para ela fortalecer a individualidade dela, mas eu também tenho que pôr limite. Não é porque é uma fase natural que eu vou deixar fazer o que quer. Não se trata disso, né? Se trata de falar, meu amor, agora é hora de tomar o banho, a gente vai. Que delícia que eu vou com você. Já pega na mão, já conduz e vai tomar banho, né? Então tem coisas que a gente não negocia. Mas é importante quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente se tranquiliza. E a criança sente que a gente está compreendendo o que está acontecendo com ela. Ela não está compreendendo. Ela está passando por um monte de revolução ali, daquele eu, né? Emergindo. E aí, então, é importante que a gente tenha consciência, porque a gente entende que não é uma afronta à nossa autoridade e consegue conduzir essa fase com mais tranquilidade. Para nós e para a criança. Deu, Juliana? Então, essa fase da birra, ela vai estar mais ou menos nessa idade. E depois que a criança vai se separando, você vê que ela fala eu. E aí a coisa parece que desaparece, fica muito mais fluida. Claro, né, Gabriele? O adulto também está precisando saber separar o que é necessidade e desejo. Não sei se eu entendi corretamente o que você quer dizer, né? Mas você está querendo dizer que o adulto precisa separar dele ou entender isso na criança? Esclarece para mim que aí eu posso comentar, tá bom? Então, quanto mais a gente entende desenvolvimento infantil, e tem mordidas também. Mordidas tendem a ser um pouco antes disso, viu, Juliana? E mordida é um outro tema, porque as mordidas acontecem em muitos contextos e todo o comportamento da criança tem uma função. Isso a gente devia escrever ao lado da cama e ler todo dia. Todo comportamento ele tem uma função. A criança diz algo pra gente com qualquer comportamento. Ela está contando algo. Quanto mais a gente escutar e perceber, a gente vai conseguir ajudar. Então, qual função essa mordida tem? Para uma criança vai ser uma função. Para outra escola, eu li aqui escola, para outra criança na escola vai ser outra função. Uma criança que morde, ela está às vezes só querendo preservar o seu espaço. Outra criança está precisando soltar uma energia, especialmente na mandíbula, do volitivo, que ela não conseguiu extravasar, às vezes brincando com as brincadeiras adequadas. Então, cada mordida conta algo para a gente. Por isso que manuais rígidos com algumas explicações, às vezes não funcionam para algumas crianças. E quando a gente trabalha em escola, a gente consegue enxergar o que cada criança está comunicando. Com a mordida, com empurrar o amiguinho, com falar alguma coisa, com o desfraude, etapas do desfraude, uma criança que voltou a fazer xixi de novo e já não fazia mais na roupa. Tudo isso a gente precisa entender. E por isso que a gente precisa cada vez mais conhecer desenvolvimento infantil, mas além de conhecer essas leis que eu falei para vocês, conhecer quem é a criança que está diante de mim. Se eu perder de vista a criança que está diante de mim e começar a tratá-la com base em manuais, em regras, em dicas, eu perco a minha relação autêntica com ela. E aí a infância não é mais uma infância viva, porque as relações não estão sendo construídas de forma autêntica. E a criança não se sente reconhecida, vista, valorizada, que é o que a gente mais precisa fazer. Essa semana, num grupo de professoras, do qual eu faço parte, grupo de WhatsApp, mandaram um vídeo de uma
uma mãe que começou a alfabetizar a filhinha, bebezinha, com muito pequenininha, gente, mas assim, muito pequenininha. A mãe começou com questões da fala e depois ela vai mostrando o avanço da menina e a menina pequenininha, ela mostra todos os treinos que ela fez. E aí eu fui ler os comentários e vi, assim, muitos comentários elogiando o trabalho da mãe, a dedicação da mãe, e ensinar essa menina precocemente a falar e a escrever. Duas habilidades que são valorizadas na nossa cultura, mas o escrever parece que a criança, quanto mais cedo aprender, mais rápido vai passar na universidade, vai ser bem-sucedida, e não tem uma correlação direta com nada disso. A gente é que está tornando as coisas cada vez mais precoces. E aí eu fiquei pensando nessa mãe bem intencionada que está ali se ocupando, dedicando o seu tempo para a filha, e como muitas outras fazem isso, achando que elas têm que estimular o tempo todo a criança, mas na verdade a gente precisaria, dentro da linha com a qual eu trabalho, parênteses, olhar essa infância de outro jeito. Dar tempo para a criança ser criança e amadurecer. Ai, Fono, Miti Simões, obrigada por ter alguém aqui que, né, uma precocidade desnecessária e que vai acarretar problemas no futuro, mas muitos educadores, quando fazem isso, eles não entendem a consequência que isso vai ter no futuro, né? E é isso que nos assusta, e a gente está vendo isso em vários âmbitos. Então, quando esse vídeo do Felca trouxe o tema da adultização, da erotização, da exposição das crianças nas mídias, foi ótimo. E esse termo adultização a gente precisaria, no meu ponto de vista, carregar com muito carinho. Porque isso que essa mãe faz também é um tipo de adultização, né? Então, é uma forma de colocar a criança acelerada no momento que ela não precisaria viver. E ela deixa de vivenciar essa infância viva, autêntica, de conquistar o corpinho, de estar em contato com a natureza, com os ritmos naturais. Então, essa mãe poderia dedicar, a mãe do vídeo, poderia dedicar o tempo dela para outras atividades. E não para alfabetizar essa bebê, essa criança pequenina, antes da hora. E quando a gente fala antes da hora, a gente volta a se colocar a pergunta do tempo. O que a gente tem feito com o tempo das crianças? Né? E aí, vamos ampliar. Então, eu falei do primeiro ano de vida, do segundo, do terceiro, não é isso? E falei desse primeiro setênio que direciona toda a nossa vida futura. Isso, Clau, exatamente como você escreveu. Respeitar o tempo da infância, né? Isso. E a gente, e muitos educadores se colocam nessa postura de ter que fazer algo, ter que estimular, e a gente perdeu o parâmetro do que a gente poderia fazer, como que a gente guia a criança, como a gente conduz a criança sem interferir tanto com essa estimulação o tempo todo. E podendo criar uma comunicação viva. A criança tem os bloquinhos, os brinquedinhos ali, os gravetinhos, as pedrinhas para brincar, e ela vai brincar e vai me mostrar quem ela é pelo brincar dela. E aí eu consigo ver e propor algo e fazer algo direcionado para ela, mas se eu nem vejo, se eu estou sempre com uma atividade atrás da outra, para estimular, para educar, para cumprir as metas da escola, ou os meus ideais para o meu filho, com quantos anos ele vai conseguir andar, desfraldar e alfabetizar, são minhas expectativas, mas que não respeitam o tempo da criança. Ou melhor dizendo, o tempo da infância. Né? E aí eu disse, então, do desenvolvimento infantil nesse primeiro setênio, e a gente saiu com esse arco, né? Esse primeiro arco da vida, esses primeiros 7 anos, que nos preparam, que criam memórias profundas, que muitas vezes ficam lá no nosso inconsciente e a gente nem sabe o que vive ali dentro de tão profundo em nós, daquilo que nos marcou,
ou de alguns traumas que a gente vivenciou. Tá tudo ali guardado. E eu não falei aqui para Juliana, quando ela perguntou da birra, e eu estava dizendo sobre esse terceiro ano de vida, quando essa criança fala eu e toma essa consciência, né, a gente vê o desenvolvimento da memória. Então, a partir de então, a gente começa a entender a memória como a gente estuda, como a gente tem hoje. Antes dos 3 anos, é muito raro uma pessoa conseguir se lembrar do que ela vivenciou. Isso fica numa camada mais inconsciente, a gente não acessa. E a partir dessa etapa da vida, a gente começa então a ter essa memória como a gente estuda em psicologia, em pedagogia, né, em outros cursos que se dedicam ao ser humano. Né? Então, só porque eu não tinha falado da memória, tá? Que vai ser super importante aí também. É assim como eu falei dos ciclos das crianças, esses ciclos da vida, já que o tema de hoje é ciclo da vida, a gente precisa olhar para os ciclos também das educadoras. A criança está lá vivendo tudo que ela vai viver no 4º ano de vida, que a gente sabe mais ou menos como é. Mas essa educadora está em qual fase da vida? Ela está vivenciando, por exemplo, os seus 35 anos, uma idade interessante, os seus 42, ela está no momento de ter que se dedicar a um novo emprego, ou ela está com a mãe adoentada e hospitalizada. Que momento de vida essa educadora está? Que ela vai encontrar a criança. Então, a gente tem sempre encontros do tempo da educadora para o tempo da criança. E muitas vezes é difícil a gente encaixar e conseguir uma harmonia disso. Então, assim como é importante a gente conhecer essas leis biográficas do desenvolvimento infantil, é muito importante que a gente conheça as leis biográficas do desenvolvimento do adulto. Que perguntas existenciais a gente está carregando em cada etapa da vida? Para a gente entender muitas vezes que aquele aperto que a gente está sentindo, ou que aquela expansão que a gente está sentindo, nossa, outras pessoas também estão vivendo aquilo mais ou menos na mesma idade, e eu posso conversar com o outro e não achar que aquilo está só em mim, que é um problema só meu. Quanto mais a gente conhecer sobre o desenvolvimento humano nas suas diferentes fases, mais a gente vai conseguir se tornar humano, com letra maiúscula, S maiúscula e H maiúsculo, que é a nossa grande conquista aqui nessa vida, se tornar humano. A gente precisa se humanizar, assim como eu venho falando de uma educação que humaniza a criança também. Então, estou trazendo isso como parênteses porque é algo que eu quero começar a falar mais. Que momento você está vivendo? Você sabe? Coloca aí as idades de vocês para mim, quem não se importar. Eu falo a minha também, que eu não tenho problema nenhum. Mas contem para mim as idades, para eu ver em quais momentos biográficos vocês estão. Eu, em um mês já, dia 29 de setembro, eu vou fazer 49 anos. Então, eu vou mudar de setênio. Eu tô saindo do setênio dos 42, olha lá, 42, 41, 36, 32. Gente, esses 42 para mim foram tão delicados, tão apertados. Essa fase que o Jung chama de passagem do meio, que pega ali os 40 até os 42, nossa senhora, para mim foi um negócio. Ah, a Graça tá mudando de setênio. Que legal. Olha, Mary Cristiane, tá na minha. Estamos juntas, eu vou fazer os 49 agora. Então, essas fases de mudança de setênio também, que a gente fica entre. A gente tá na atmosfera de um setênio e tá mudando para outra. Tá sentindo, Thaís? Ó, esses 42, esses 40, 42, eles contam assim pra gente, ó. Tudo que você varreu para baixo do tapete, vou usar uma imagem assim, e tentou dar uma escondidinha, não vai dar mais para ficar embaixo do tapete. Então resolva. E aí começa a vir um monte de coisa que a gente precisa resolver, que não dá mais para empurrar com a barriga. Não quero isso, isso é intolerável, isso é não sei o quê. Ó, Emijinsky Shoemakers, que já tá ali no 74, ela quem vai nos ensinar muito
das fases da vida. As que já passaram têm que contar pra gente como foi, porque é diferente também para todo mundo, mas algumas coisas são semelhantes. Algumas leis biográficas são para todos nós, né? Algumas não, elas são. Agora, como a gente vai viver isso, aí é a nossa história de vida. Aí é a história que a gente está criando. Recém-formada em pedagogia, trabalhando numa creche e escola em formação Waldorf. Ah, olha só lá, e parabéns. Esse novo mundo é muito interessante. Quando a gente conhece esse novo mundo, Lai, a gente fala, meu Deus, que sortuda que eu sou. A vida vai ser um grande material de aprendizado para mim, né? Então, eu estou falando isso para vocês entenderem que às vezes, sim, a gente vai passar por situações mais difíceis, mas a gente vai continuar com a responsabilidade de conduzir as crianças, né? Então, como é que a gente pode criar essa conexão entre o meu momento, entre o meu tempo e o tempo da criança, né? Essa é a grande arte da vida. E a gente entender que a vida é feita de encontros. E um dos encontros que eu tenho é com essa criança que está diante de mim. Se for o meu filho, se for o meu aluno, se for o meu paciente, se for a criança que veio me ouvir contando histórias, né? Não importa o que eu estou fazendo, qual é o meu papel social diante de uma criança. Mas é o encontro que pode mudar tudo. A gente fala que crianças em situações adversas, situações de violência. Vanessa, já vou falar da situação de violência, aos 51 com uma filha de 4. Ai, que bonito, né? Isso também, vou fazer um parênteses aqui, isso também é diferente. Quando a gente tem pais mais novos ou mais maduros com as crianças, né? Como a educação dessa criança se transforma, a história de vida dessa criança é marcada por isso também, né? Olha só, a Vanessa tem uma filha de 4 anos com 51, ela já tem muitas vivências, então ela vai conduzir essa criança de um jeito, né? Eu fui uma mãe de 24 e 25 anos, na flor da idade, subindo em árvore, era um outro tipo de relacionamento, de encontro ali, e eu acredito que tá tudo certo na vida de todo mundo. A minha filha precisou de algumas experiências que eu ofereci. E a filha da Vanessa precisa dela como mãe, das experiências que ela tem para trazer, né, desse encontro. O que vai florescer a partir desse encontro? É bonita a vida, né? Não sei se vocês gostam da vida, mas eu adoro esses mistérios. Acho que não foi à toa que eu fui estudar psicologia, né? Então a gente é importante a gente entender esse desenvolvimento humano, o que acontece mais ou menos em cada etapa, para a gente ver cada indivíduo dentro desses grandes ciclos. Olha só, a gente espera a troca de dente da criança mais ou menos numa idade, mas o meu filho começou com tal idade e o meu sobrinho em tal idade. É mais ou menos entre 6 e 7. Tem crianças hoje começando a trocar dente com 4 anos e meio. Tudo bem, essa é a individualidade dela. E isso conta a história que a gente escreve da nossa vida. Isso faz parte do que a gente que conta pra gente quem a gente é, o que a gente veio fazer na vida, tudo que a gente vivencia. Então, tudo que acontece na vida de uma criança é ouro, sendo triste ou alegre. É a vida dela, é a história dela. E a gente acolhe os desafios e a gente honra tudo o que acontece, né? Eu trabalhei muito tempo com violência contra a criança, com crianças vítimas de violência, de abuso físico, sexual, verbal, emocional. E a gente começa a entender a biografia de cada criança e ter muito respeito por cada biografia, né? Ali eu comecei a entender que essas coisas que que a gente acha que são assim inadmissíveis, que a gente quer lutar para que não aconteçam mais no mundo, como elas vão impactar aquela vida de um jeito ou de outro. E como a gente, sabendo que aquela violência aconteceu, como é que a gente conduz a educação dessa criança, o apoio, para ela conseguir lidar com aquilo que já aconteceu, né? Ou aquela outra criança que tem
privilégios. Provavelmente esses privilégios vão conduzi-la a um lugar que ela tem que ocupar na vida futura, né? E a gente tem que ajudar as crianças a se conduzirem nessa biografia. Mas falei tudo isso por quê? Porque cada um de nós, diante de um papel em branco, vai escrever a sua história de vida. Nós estamos escrevendo a nossa e a gente está ajudando as crianças a escreverem a história de vida delas. E essa história é única, é um livro único para cada um. Então, cada pessoa que está aqui no mundo tem um livrinho da sua história de vida, né? E a gente vai se relacionar com o tempo ao longo dessa história, da nossa biografia, de um jeito. Às vezes a vida traz uma perda muito grande. Uma perda muito grande. Hoje eu vivi várias coisas. Várias coisas. Engraçado, tem dias que acontece um monte de experiência, né? Hoje eu soube de uma conhecida que estava grávida e perdeu o bebê. E quando eu li aquilo no WhatsApp, eu comecei a chorar. Eu não esperava que eu fosse chorar com aquilo. Se eu ficar falando, eu vou chorar de novo, porque eu acho que eu fui tocada. E eu fiquei pensando, nossa, é uma vida, né? Era uma vida, mas que já cumpriu uma biografia tão curta. E vai trazer um aprendizado com essa vivência para essa família. Para a mãe, para o pai e para todos do entorno, né? É um momento de morte. É um momento que a gente fala, opa, e agora? O que eu falo? O que eu faço? Como eu lido? A gente, quando vivencia essas coisas, a gente passa a perceber o que a gente acredita sobre vida e morte. Quando a gente passa também por uma grande conquista, a gente vivencia a potência da nossa força, do nosso esforço, do nosso trabalho. Cada vivência pode trazer um aprendizado em potencial. E as crianças vão vivenciar várias coisas. E em várias situações a gente vai falar, o que eu faço agora? O que eu falo? Como eu conto? Como eu explico? E eu recebo, se eu pudesse contar para vocês, eu recebo muitos pedidos. Muitos pedidos. E eu vou enumerar alguns que mais se repetem. Ana, um aluninho de uma professora me ligou. Um aluninho meu perdeu a mãe ontem. O que eu faço? Ele tá aqui. Eu tô na pausa. Calma. Me conta como é que eu posso te ajudar, né? Então, muitas pessoas que não sabem falar sobre morte com as crianças. Outras que têm dificuldade de falar, poxa, agora vai ganhar um irmãozinho. Como é que eu vou administrar isso? Tô com medo que haja ciúmes. Como é que eu vou lidar com o tempo para um e tempo para outro? Outras mães vêm perguntar como elas fazem esse manejo. Então a gente tem as duas pontas da vida, nascimento e morte, como dois grandes mistérios da vida, e muitas vezes a gente não sabe falar e lidar com eles, com as crianças, com esses dois momentos. Outra coisa, falar sobre adoção. Como explicar para a família, para um contexto, como tratar esses assuntos, que é um tipo de nascimento, né, dentro daquele contexto familiar. Separações. Nossa, separação, como é que eu vou fazer agora? Tem tanta coisa para a gente organizar, né? Porque esses ciclos da vida, eles falam muito de nós e da criança. Às vezes essa perda, né? A vovó morreu. Como é que eu vou falar? Eu tô sofrendo luto e eu preciso cuidar da criança junto com a minha dor. Difícil, né? E eu acabei de saber que eu vou ter um outro bebê. Ai, como é que a gente vai lidar com isso? Como que vai contar para todo mundo? Vamos esperar os 3 meses né, para a coisa se fortalecer. São várias decisões que a gente começa a vivenciar interiormente para poder incluir a criança dentro desses ciclos da vida. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai vivenciando os ritmos da natureza que se repetem.
Então a gente vivencia várias primaveras, vários invernos, várias estações do ano para a gente aprender com elas. Eu falo muito disso para as minhas alunas do Encontros à Luz dos Contos, porque a gente lê contos que tem aquela atmosfera da estação do ano. A gente treina o nosso olhar para observar a estação e ver como a estação ressoa dentro. O inverno ele tem um ensinamento que só ele pode nos dar, assim como o amanhecer, assim como o anoitecer, assim como cada fase da lua, a primavera que vai chegar agora. Então, esses ciclos naturais, eles vão nos ensinando a lidar com a vida e com o tempo de uma outra maneira. Para a gente sair do tempo do relógio e voltar a se conectar com outro tempo. Para a gente sair dos nossos emaranhamentos, né, do que a gente está vivendo naquela fase da vida e conseguir respirar de forma mais ampla. É a natureza que traz o alento. Só que a gente tem se esquecido disso, de aprender com ela, de contar com a ajuda dela. A cada amanhecer é a chance de um novo recomeço. A gente pode criar um novo dia, uma nova vida, e a gente se esquece dessa potência. Encontros que vão renovando o olhar, né, Clau? É isso mesmo. Então, todo o amanhecer, ele está conectado aos nascimentos que a gente vê ao longo da vida. Assim como a noite nos fala sobre a morte. É isso, Fono, Mite Simões. Junto com eles, a gente vai cultivando essa contemplação, essa relação viva com a natureza. Senão vira uma relação intelectualizada, que é o que a gente tem feito com as crianças. Tem que ser uma relação viva, porque a relação viva, ela envolve amor, cuidado com a natureza. E não essa mentalidade de somos seres humanos, somos superiores, exploramos a natureza, fazemos o que a gente quer e está pronto, né? Então, quando eu contemplo, quando eu observo os processos, quando eu vejo cada beleza, quando eu vejo o brotinho da flor que abriu, mas também a flor que murchou e terminou o seu ciclo, eu estou falando de vida. E aí eu tenho que podar, tirar, para abrir espaço para o novo. Quando a criança vivencia esses ciclos, ela está vivenciando processos de vida e morte, de nascimentos e morte. E aí quando a gente vai falar com elas, fica mais fácil porque elas têm uma vivência. E a gente não precisa ficar explicando com a linguagem do adulto. A gente pode usar símbolos, a gente pode usar histórias, a gente pode usar pequenos rituais para ajudar a criança a entender esses ciclos, esses momentos da vida, né? Então, a natureza é uma grande... Eu sei que tem gente que escuta eu falar isso muitas vezes, mas é que isso é muito sério. E a gente está subestimando o poder dessa mãe natureza, que é uma mãe para a gente, nos ensinar tantas coisas que nos ajudam também na educação das crianças e no dia a dia com as crianças, para que a vida não seja tão árida, tão pesada, tão explicada, tão vazia. Uma vida sem poesia, sem processo, sem arte, é sem graça, né? Suas orquídeas floresceram, as minhas, ela tá na turma do curso, cada um fala das suas flores, das suas plantas. As minhas estão num botão, vou mandar foto para vocês no grupo. Quase, falta mais um pouquinho, Clau. Eu fico lá e preciso tirar foto para elas. Sobre o luto, o que você acha quando falamos para a criança, por exemplo, a vovó virou estrelinha? Olha, Gabriele, eu acho que a gente tem que falar aquilo que a gente acredita. E aí cada pessoa tem uma concepção de vida e morte. Né? E a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita. Porque quando a gente é coerente, a gente é verdadeiro e a criança sente que é a nossa verdade. A gente nunca vai ter como falar de nascimento e morte como uma verdade absoluta.
porque todos nós temos crenças diferentes. Então, com a nossa criança, a gente tem que ser coerente com os valores da nossa família. Vou dar um exemplo. Tem gente que não acredita em nada, é ateu. Então, que concepção ele tem de mundo? Uma outra pessoa segue uma religião específica, é budista, católica, espírita. É interessante que ela siga a concepção que ela tem. Outras pessoas têm outras concepções, né? Então, é importante que a gente seja coerente. E uma coisa que você deu de exemplo, aí, a partir da minha coerência, não vou explicar para a criança com a linguagem adulta, mas buscar uma imagem, como você fez aqui, buscar uma imagem como se fosse de história, tá? Para a criança entender, porque a consciência da criança é imaginativa, funciona pelas imagens, elas gostam de histórias. Então, busque uma imagem coerente com a sua crença. E para algumas pessoas, o virou estrelinha faz muito sentido. Voltou para o céu, voltou a brilhar lá em cima. Isso, olha lá, para algumas comunidades indígenas, as pessoas viram árvores, rios, ventos, animais, maravilha. Então, essa coerência é muito importante. E o segundo passo, buscar imagens coerentes para a etapa de desenvolvimento da criança. Para o pequenininho, falar que virou estrelinha é ótimo. Para o já de 11, 12, eu posso falar, lembra da estrelinha que a mamãe falava? Eles já vão pedir um pouquinho mais. Né? Então, a gente tem sempre que não avançar demais nas explicações, dar o quanto a criança consegue digerir emocionalmente, com a consciência que ela tem, tá? E eu tô falando tudo isso dos ciclos, gente, porque a gente vai entrar agora numa nova estação do ano, né? Hoje é dia 28, então, muito perto, 3 semanas mais ou menos, a gente já vai ter a chegada da primavera. Uma estação que traz muita potência de vida, né? Toda aquela sementinha que estava ali embaixo da terra no inverno, agora o broto sai, a gente começa a ver o verdinho das folhas fora das árvores que perderam suas folhas. A gente vê outras cores na natureza. E em cada região do Brasil, em cada região do mundo, a gente vai ter um entorno que nos circunda e nos contam sobre a primavera que a gente vai vivenciar. Então, a primavera que eu vou vivenciar aqui onde eu moro é diferente da primavera que você vai vivenciar. Mas a primavera, ela tem algumas lições muito certeiras para a gente. Ela aponta para uma direção para onde a gente tem que olhar, né? E cada um vai vivenciar da sua maneira, assim como nas leis biográficas que eu falei para vocês. A gente conhece o desenvolvimento da criança, mas cada uma vai viver aquilo do seu jeitinho. A primavera conta uma grande lição para a gente, mas cada um de nós vai vivenciar a primavera do seu jeito naquele momento de vida. Então a gente tem muitas camadas de tempo acontecendo na nossa vida, né? O tempo das estações, o tempo biográfico que a gente está vivendo, muitas camadas. Eu gosto de explorar isso, mas aqui hoje não vai ser o momento, né, para a gente olhar. Mas eu quero dar um passinho nesse raciocínio. Sábado, no workshop passado, no workshop Infância Viva, eu falei muito da infância viva. Então, quem não assistiu, vai lá no YouTube, tá salvo nos vídeos ao vivo, e a aula tá linda, né? Foi feita com coração, para que as pessoas de fato se conectem ao que é uma infância viva. E ao final da aula eu falei, olha gente, quem se conecta a esse movimento de infância viva, quem quer de fato oferecer para as crianças uma alternativa de conexão com a natureza, de coração para coração, de uma educação humanizadora, a gente precisa cuidar dessa infância viva e precisa cuidar de um tempo vivo. E aí eu anunciei que agora, dia 2 de setembro, eu vou começar uma turma do Tempo Vivo, celebrar com crianças os ciclos da vida. É um curso de 5 encontros. Toda semana a gente vai se encontrar, nas 2 primeiras não vai ter uma pausa para as pessoas fazerem tarefas biográficas, tá?
da sua própria biografia, então eu preciso de 15 dias de tarefa. E depois desse primeiro encontro, com essa grande pausa para trabalho individual, a gente vai olhar para 4 temas importantes, que são celebrações e ciclos da vida. Um dos temas que a gente vai mergulhar é a primavera. Que símbolos a primavera traz? Como a gente trabalha isso com as crianças? O que a primavera ensina sobre os ritmos da vida? Então a gente vai olhar para essa potência de germinação, de broto, de transformação que a primavera traz, que a criança vai vivenciar ao longo de toda a vida enquanto ser humano, porque todo ano tem, né? E como é que a gente celebra a primavera com as crianças? Trazendo essa relação com a natureza, com o mundo, com o outro. Outro tema que a gente vai trabalhar são os nascimentos de todos os tipos. Como que a gente celebra, como que a gente prepara, dependendo da idade da criança, como é que a gente traz esse tema para a mesa, se é o nascimento de um novo, a chegada de um irmãozinho, se é uma adoção, se é o nascimento de um priminho ou de um filho de alguém que é muito próximo da nossa família, ou o cachorrinho e o gatinho que estão dando cria, e a gente vai ter um impulso ali de vida, né, de nascimento. Quando a gente está falando de nascimento, a gente está falando de conexão com o amanhecer, com os inícios dos ciclos da vida. Criança que vivencia bem nascimentos vai ser aquela que, em potencial, vai vivenciar bem os inícios dos ciclos, dos novos ciclos. Sabe quando a gente tem aquela virada? Tem gente que tem medo de começar coisa nova. Tem gente que não confia no novo. E lidar com o nascimento é ensinar a lidar com o novo. Então é super importante a gente ressignificar como é que a gente na educação das crianças está conduzindo esses aprendizados com os nascimentos e as celebrações que a gente pode fazer para os diferentes nascimentos. Celebrar começa dentro. Depois pode se revelar num pequeno ritual, numa festividade, mas precisa começar dentro. E a gente precisa trazer o olhar das crianças para esses momentos de início, de novo, de frescor, para que eles tenham respeito e devoção por esses momentos, né? Então a gente vai tratar de nascimentos também. Então eu falei da primavera, que vai ser um tema, nascimentos que as pessoas subestimam, e um terceiro tema, são 4, o terceiro tema que eu quero destacar aqui, que a gente vai se aprofundar, são os aniversários, porque eu estou realmente preocupada em como os aniversários têm sido celebrados, né? Eu tenho visto cada vez mais consumo desnecessário, cada vez mais um esvaziamento do sentido verdadeiro dos aniversários. É uma desconexão, né, do aniversariante que não recebe mais os presentes porque alguém recebeu por ele, e do amiguinho que foi à festa e não conseguiu nem dar o presente, esse gesto de dar e receber que a gente exercita, de organizar uma celebração para uma individualidade. Como eu celebro o aniversário desta criança, neste momento de vida, de forma autêntica, e não só cumprindo padrões sociais que muitas vezes nem ecoam no meu coração de educadora e nem consideram quem é o meu filho, minha criança, meu aluno, né? Então, como é que a gente precisa olhar para a importância dos aniversários? Porque aniversário é uma forma pedagógica, a gente ensina coisa, e aí tem essas coisas de mêsversário, né? Tem outras coisas que surgem socialmente que a gente precisa entender qual é a função daquilo. Se de fato é algo que vai contribuir com a individualidade da criança, com o desenvolvimento dela. Porque senão fica festa por festa. Festa por festa vira evento. E o mundo hoje é uma sucessão de... Tudo é evento. Tudo é pro Instagram. E o mundo interior? Que tipo de história a gente conta no aniversário? O que a gente faz? Que tipo de ambiente a gente poderia criar para uma criança pequena? Que cantigas a gente pode cantar para ela? Né? Eu aprendi uma vez
uma canção mexicana com uma querida professora que se cantava, né? Cantavam no México para quando uma criança ia fazer aniversário. Então você já ia acordar a criança cantando essa música. Assim que eu aprendi, eu introduzi isso na vida da minha filha, que eu achei tão bonito você acordar uma criança no dia do aniversário cantando uma música que ela vai ouvir só nos aniversários. Não é lindo? Então tem coisas muito singelas que a gente faz que vão criando conexão, memórias afetivas. E a criança que recebeu esse cuidado e esse carinho, ela vai ser um adulto que vai querer fazer isso também, porque isso vive dentro dela. É autêntico, é genuíno, é amoroso. Então a gente precisa criar essa rotina mais afetuosa, essas celebrações com sentido, para que a criança tenha encantamento pela vida, para que os olhos brilhem e para que elas sintam que viver é muito bom. E eu vim aqui contar a minha história. Ixi, eu vou contar lá no Tempo Vivo. Ela é longa, ela é em espanhol, ela tem um contexto bonito, né? Então, eu convido vocês, quem fala assim, eu gosto desses temas, vem num grupo do Tempo Vivo, o link tá aqui na bio, vai conhecer a proposta, tá muito bonito, esse curso vai ser um curso transformador. E o quarto tema importante que eu vou tratar, que é um outro tema que me preocupa, é Dia das Crianças. Eu escolhi esses temas, primeiro, porque eles têm uma correlação entre eles, né? E eles virão agora no nosso calendário anual. Primavera vai chegar. Ai, Vanessa, que legal, bem-vinda. Então você é aquela Vanessa que eu vi lá na lista, muito bom. A gente vai entender como é que esses temas que estão no nosso calendário agora, já vai aprender para aplicar a primavera agora com as crianças. Se não quiser aplicar agora, vai aplicar para o resto da vida, né? Mas eu entendendo o que eu faço para celebrar uma estação do ano com uma criança, com sentido, com respeito pela natureza, respeito pela infância, aí eu já tenho um conhecimento para a vida inteira, né? Para quaisquer crianças, não só o meu filho, mas o meu sobrinho, um trabalho que eu vou fazer. Eu começo a mudar uma mentalidade que tem o olhar para a infância. Primavera vai vir e logo a gente vai ter Dia das Crianças. O que a gente vai fazer no Dia das Crianças? Vai ficar fazendo lembrancinha, trabalhinho na escola que vira lixo? Vai fazer apresentação com criança pequena, expor uma criança pequena, que nem tem uma individualidade ainda, que a gente deveria proteger? Miss Ana Vasconcelos, vamos contar histórias. E aí é importante você falar de histórias também, porque eu vou trazer histórias para cada tema, cantigas para cada tema, atividades para cada tema. Mas mais do que isso, eu quero ensinar você a criar as celebrações de acordo com seus valores, com a sua vida, com quem é a sua criança. E para a gente aprender isso, eu vou ensinar a usar a bússola das celebrações afetivas. Quando eu entendi como usar essa bússola, eu falei, eu preciso ensinar as outras pessoas. Então, para cada direção, norte, sul, leste, oeste, a gente tem uma coisa importante para olhar em todas as celebrações que a gente vai fazer com uma criança. São 4 itens importantes. E a gente vai usar essa bússola na primavera, a gente vai usar essa bússola para construir as celebrações de nascimento, de aniversário e de Dia das Crianças. Dia das Crianças é outra coisa que não celebra a infância. Vira qualquer coisa, né? Vira só mais um evento. Então, como é que a gente cuida da infância viva, olhando para esses ciclos da vida, olhando para esses ritmos naturais, olhando para essas festividades e celebrações que a criança vai vivenciar ao longo da sua vida, em diferentes idades. O que eu faço para uma criança de 3 é diferente do que eu vou fazer para uma criança de 9, né? Então, o Tempo Vivo, esse módulo que vai começar, esse ciclo agora que vai começar dia 2 de setembro, terça-feira que vem, a gente vai olhar para esses 4 grandes temas. E eu vou me dedicar a crianças de 0 a 9 anos, tá? Então, para quem tem filho,
neto, paciente, aluno nessa faixa etária, eu vou desmembrar como é que a gente trata esses temas para essas diferentes idades. E quando eu começar a falar, vocês mesmas vão falar, já sei o que eu vou fazer. Eu sei apontar para as 4 direções, tá? Então eu convido vocês a conhecer o Tempo Vivo e mais do que conhecer, que se juntem a nós, já tem um grupo bonito de mulheres, né? Que vai se juntar para olhar para isso. Então, são 4 temas, mas são 5 encontros. O primeiro no dia 2, e aí vão ter 15 dias de trabalho individual, e o outro no dia 16, e assim ele começa a ter uma frequência semanal. Então, quem não pode estar presencial, ele vai ficar gravado na plataforma Hotmart, vai ficar disponível, e a gente vai olhar para esses ciclos da vida. Entender o desenvolvimento infantil e os momentos biográficos das adultas. Eu quero que todo mundo saia com essa relação viva com o tempo, entendendo em que momento eu estou, em que momento a minha criança está, para eu, de fato, criar um calendário autêntico para minha criança, para minha família, para os meus alunos, não celebrando coisas que não fazem sentido ou de qualquer jeito, cuidando do o que e do como. Eu falei disso no workshop Infância Viva. Então, considera o que, mas considera ainda mais o como que a gente tem feito as festividades, as celebrações, como a gente tem tratado esses temas com as crianças. Então agora eu escolhi começar com o nascimento, para depois, num outro ciclo, a gente sim falar de morte, e de separações, e de mudanças. Mas a gente precisa entender nascimento, porque é a origem de tudo. Essa força de potência, né? Para depois a gente falar do murchar, do dormir, do anoitecer da vida. Então eu tenho esse convite para vocês. Espero que tudo que eu tenha falado sobre o desenvolvimento infantil, o nosso desenvolvimento, a relação com o tempo, tenha ecoado no coração de vocês. Para que a gente de fato comece a lidar com esse tempo de forma menos artificial, que a gente saia cada vez mais do virtual e venha para essa vida real, concreta, para que a gente busque cada vez mais conexões de olho no olho, de coração para coração. E isso é a gente, que é educador, que precisa começar a transformar, precisa buscar. Oi, Martinha! A gente precisa, viu, Martinha, cada vez mais voltar a ser humano. A gente tem a tarefa ao longo da vida de se tornar humano. Algumas pessoas não vão conseguir fazer um caminho, outras vão, mas a gente já pode ajudar as crianças. Se a gente não mudar a educação agora, a gente não vai conseguir ter adultos no futuro que façam um mundo diferente, que tenham força para transformar o mundo. Esse mundo do futuro começa agora com as nossas crianças. Por isso que a criança não quer tanta pressa, ela quer presença. E a gente precisa olhar para essa criança, porque a vida dela vai voar também como a nossa. E aí vai passar o bonde, a gente vai perder a chance de já semear esses valores, esses princípios, essa relação com a natureza, essa escuta do ouvir histórias. Hoje eu fui chamada numa escola para ajudar uma turma, para conversar com os professores e tentar ver o que eles podem fazer com 3 crianças que estão hiper agitadas, hiper no celular, sem borda, sem limite dos pais, sem proteção. Então a gente vê que as crianças estão muito expostas. E chega nas escolas, a gente vê, chega nas clínicas, a gente, né, saúde, fono, psicólogo, TO, a gente está vendo o que está acontecendo. E ainda, a gente já vê que está crescendo muito o número de crianças que precisam de ajuda, mas isso só tende a aumentar com esse mundo virtual na mãozinha das crianças, cada vez menores já ali, né, não tendo oportunidade de brincar, de se movimentar, de estar em contato com a natureza e já presas nos joguinhos, no dedinho que
que rola para cima, que já sabe o que fazer, mas que não está aprendendo o que precisa aprender, que é o olho no olho, que é o afeto, que é estar na natureza, que é escutar uma história. Tudo começou quando eu falei dos meninos da escola, porque eles não escutam. O professor fala e eles dão risada por cima, eles não param de falar, nunca tem silêncio. Aliás, para quem não trabalha em escola, para quem tem crianças, um dos maiores problemas que eu tenho ouvido das professoras de diferentes idades é que as crianças não silenciam mais. As salas são crianças que não conseguem controlar a boca, parar para escutar, porque elas estão sempre falando de tanta estimulação, de crianças que têm tudo, que têm alguns privilégios, que têm, né, condições de não estar nessa situação, mas acabam pela exposição grande às mídias, à internet, ao celular, aos jogos, estão entrando nessa frequência. E às vezes os pais não conseguem ver em casa, mas quando juntam as crianças numa turma, a gente vê que está quase explosivo. E hoje eu saí da escola pensando, já ninguém mais vai dar conta de ser professor. Os professores não vão ter mais saúde física e mental. Isso é muito sério. Então, a gente precisa correr logo para cuidar de uma infância viva. Uma infância viva que humanize a educação, que respeite aquela individualidade que está diante de mim. E respeitar a individualidade não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Pelo contrário, é ser margem de rio, como eu sempre falo. Eu sou margem, eu dou o limite. A criança flui, se desenvolve. Às vezes eu falo, opa, precisa apertar mais um pouquinho. E ela vai fluir aqui. Às vezes eu faço, opa, agora vamos expandir. E a criança flui. E eu vou mostrando para ela o limite. Sem limite, rio transborda. Eu não consigo parar de falar, eu não consigo parar de mexer. Eu não tenho posição, eu não tenho postura, eu não escuto, eu não aprendo. Eu critico, eu faço bullying com o outro. Tudo. Show de horrores, gente. Se eu for contar, show de horrores. Mas eu imagino que vocês estejam vendo também. Só que cada um de nós está vendo quietinho. Quietinho. E eu acho que tem que falar, chega da gente estar quietinho. A gente tem que cuidar das crianças. A gente tem que cuidar das mães que estão sobrecarregadas. A gente tem que cuidar das professoras que precisam de ajuda em vários setores, de várias linhas terapêuticas, com tantas crianças com questões nas salas de aula. A gente tem que sim proteger as crianças dos celulares, das mídias, da internet, dos joguinhos. A gente tem que falar desse tempo de natureza sim, e não tempo de tela. A gente tem que mudar para a gente ver um mundo diferente, né? Uma amiga, a gente estava conversando ontem, ela falou assim, meu Deus, a gente vai ficar velha, como é que vai ser o mundo quando a gente estiver muito velhinha, né? Eu falei, quem que vão ser os nossos médicos? As crianças de hoje, elas vão ser os nossos médicos, a gente estava pensando, né? Quem vão ser esses profissionais que cuidam do outro humano? Que olhar que eles têm para os mais velhos? A gente tem que falar de tanta coisa na nossa sociedade, a gente tem que falar da relação com a natureza, a gente tem que falar do machismo, a gente tem que falar do racismo, a gente tem que falar das violências, das mídias, da inclusão. São tantos temas que perpassam a contemporaneidade e nós temos que ser educadores contemporâneos, que saibam olhar as crianças e que conseguem olhar para a demanda que a gente tem hoje, para o que é do nosso tempo. Então, a gente precisa antever problemas do futuro. A gente não pode ser ingênuo. A gente tem que proteger mais as crianças, porque a gente já sabe o que pode acontecer. Porque o que a gente sabe que pode, provavelmente vai acontecer. E junto com isso, vão acontecer outras coisas que a gente nem conseguia imaginar. A gente está vendo isso agora, né? É muita coisa, se deixar eu não paro de falar, porque essa é a minha causa de vida. Então contem para mim, antes da gente se despedir,
Traga uma palavra de como foi o nosso encontro hoje, do que você ouviu aqui. O que você leva com você? Eu quero saber aquilo que vai ficar no seu coração. Que você vai levar para o sono, que você vai meditar ao longo dos próximos dias. Coloca uma palavrinha para mim, ou mais de uma se você quiser. O que você leva daqui? O que tocou o seu coração? Para eu também ter uma referência, uma avaliação de como foi para vocês e poder sempre preparar coisas que ressoem por aí. Esperança, né, Martinha? A gente não pode deixar nunca de ter. Esperança ativa, né? A gente tentando fazer algo. Acolhimento, Mary, ótimo. Esperança também. Runaways. Esperança tá ganhando aqui no nosso ranking. O que mais? Afeto e cuidado. Exato. Lembrou da sua mãe numa época diferente. Fabiana falou do cuidar. Vanessa da conexão entre o adulto e a criança. Leonice, esperança e renascimento. Juliana, cuidado. Grazi, fôlego, né, Grazi? A gente tá sempre lá, pega ar, mergulha. Recentemente eu fui ver baleias em alto mar. E fiquei observando esse tempo da baleia, né? Quando ela jorra e quando ela volta para baixo. O comandante lá do barco estava dizendo que são 6 minutos mais ou menos que ela submerge e depois ela vem, né? A natureza tem uma sabedoria. A gente submerge, depois pega o ar e volta. A gente tá assim também, meio baleia, né? Nessa missão de educar as crianças. Sejamos mães, sejamos professores, sejamos terapeutas. Então, obrigada, gente. Carinho ao cuidar, Neia. A Neia! Neia eu já conheço também. Muito bom te ver aqui. Carinho ao cuidar. Você tem esse talento. Muito bom. Então, gente, faço o convite para vocês estarem comigo no Tempo Vivo. O link tá aí na bio. E eu vou seguir falando desses temas para a gente, de fato, começar a se unir por uma infância viva que vivencie um tempo vivo. Então, um beijo para vocês. Um sono reparador. Vocês durmam bem e amanhã acordem dispostas, cheias de vida, renovadas, para a gente seguir nesse caminho de cuidar das crianças. Beijo grande e até a próxima.